O programa Inova 360 tem um grande desafio: trazer para você as novidades do mundo da inovação e tecnologia. Os nossos quadros são feitos por especialistas nos diversos setores da inovação e você vai acompanhar matérias exclusivas e entrevistas para você aprender, se informar, mas principalmente se inspirar para inovar também. Marta Gabriel entrevista Marcos Barros, CEO da rede de cinemas Cine System. Confira a matéria com o Dr. Alexandre Aníbal, falando sobre o app Sinapse Assist. Acompanhe as notícias da semana no Minuto Notícia Dino. Marcos Batista no quadro Design da Emoção. Vitor Magnani fala sobre as plataformas audiovisuais e aborda, por exemplo, o sucesso da Galinha Pintadinha. E o programa começa muito bem. Marta Gabriel traz uma entrevista exclusiva lá na Cine System e você vai entender o porquê que a tecnologia e a inovação fizeram da Cine System a melhor sala de cinema de São Paulo. Vamos acompanhar. E no quadro Você e os Robôs de hoje, vamos falar de cinema, essa coisa deliciosa que é cinema. Eu estou aqui no Morumbi Town, no Cine System, e o Cine System foi eleito como a melhor sala de cinema de São Paulo. E eu estou aqui com o Marcos, que vai contar pra gente o que precisa para ser inovador de cinema, o que precisa para ganhar um prêmio desses, o que é inovação nessa área. Cinema acho que é um negócio que facilita a inovação, né? A própria característica do negócio cinema, se você pegar todas as transformações que ocorreram aí nos últimos 100 anos, então é um negócio que ele tem que se inovar, né? Você pensar, na minha infância, os cinemas tinham 2.000 poltronas, né? Era um só na rua. Depois veio televisão, veio VHS, hoje é o VOD, né? Então ele teve que se inovar ao longo dos anos. Então é um negócio que aprendeu a se inovar. No caso da Cine System, é uma empresa mais nova entre o setor de cinemas, de exibidoras no Brasil. A gente sempre procurou inovar também. E como que você inova? Você inova basicamente com tecnologia, né? Então, e com atendimento. É as duas coisas que você consegue inovar. A gente tentou aqui inovar nas duas. Então, essa sala, por exemplo, que ganhou como a melhor sala de São Paulo, ela une, né, várias coisas. Ela une uma tela gigante, ela une um sistema de som de última geração, que é o Dolby Atmos, e ela une poltronas muito confortáveis, mesmo para aquelas poltronas que teoricamente é uma sala dupla, você tem a área VIP e a área Premium, que a gente chama. Então foi uma união de fatores, né? Conforto, tecnologia, que trouxeram essa conquista da melhor sala de cinema. Mas a gente também inova em atendimento. Então a Cine System, por exemplo, é a única exibidora no Brasil que tem 100% autosserviço. Então o cliente faz tudo sozinho no tempo dele, com muito menos fila, com muito mais rapidez. Então é isso, acho que você inova tecnologia e atendimento. Que as coisas vêm com a tecnologia mudando, né? E as pessoas não sabem que o áudio é super importante, não é? Mesmo quando a gente fala de vídeo no YouTube, a gente aguenta uma imagem ruim, mas a gente não aguenta um áudio ruim. E isso também faz diferença, não faz? Bastante grande, não é? É metade da experiência, na verdade. Você tem a experiência visual e tem a experiência auditiva. No nosso caso, a gente, mesmo as menores salas, por exemplo, essa sala que a gente está, é uma sala de 50 lugares. Ela tem um sistema Dolby de 7.1 de última geração. E que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Ela envolve o cliente, envolve o consumidor dentro da história do filme, né? Uma outra coisa que é interessante, porque a gente falou da experiência do público, como que a tecnologia ajuda nisso, como que a gente inova nisso, né? Mas tem a parte do back, né? A parte do negócio. E como é que é a operação do cinema? O quanto que tem de inovação, de tecnologia, para que o cinema opere de uma maneira nova? Mudou muito. O cinema digital mudou tudo, né? Os filmes antigamente eram aqueles rolos, né?
Então você toda semana você recebia aqueles rolos, tinha que emendar, às vezes dependendo do tamanho do filme, 7, 8, 9 rolos. E aí tinha que ficar uma pessoa lá acompanhando aquilo o tempo todo, porque se rebentasse uma película daquela, você tinha que arrumar. Hoje, o cinema hoje é 100% digital. Hoje você controla no seu smartphone, por exemplo. O nosso técnico, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, ele consegue entrar em qualquer sala e, se for o caso, fazer um ajuste muito rapidamente. Então os gerentes também têm, eles entram, eles controlam a temperatura de ar-condicionado, eles controlam o volume do som, eles controlam praticamente tudo digital, tudo na palma da mão, literalmente. A gente vê que a tecnologia e a inovação, ela acontece tanto no front quanto no end. E aí o cinema, que é uma experiência que vem há mais de 100 anos, ela continua se renovando, se adequando com as novas maneiras de agir, com os outros entretenimentos que a gente tem em paralelo, né? Então é isso. Foi um prazer enorme falar com você, Marcos. E aqui é Marcos Barros e Marta Gabriel, para você, eu e os robôs no Inova 360. Você vai acompanhar agora uma matéria exclusiva com o Dr. Alexandre Aníbal, médico psiquiatra, falando sobre o lançamento do aplicativo Sinapse Assist. Vamos conferir. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra, cofundador da plataforma Sinapse Assist. A Sinapse Assist é uma plataforma de cuidados em saúde mental. É bom a gente comentar que assim, a gente está numa fase piloto, né? A gente ainda não lançou o aplicativo. O aplicativo é um projeto e a gente vai fazer esses testes agora na Universidade Federal de São Paulo. Hoje no mundo, 10% da população está acometida por algum problema de saúde mental, ou seja, 700 milhões de pessoas. Aqui no Brasil a gente fala de 23 milhões de pessoas que hoje estão sob tratamento psiquiátrico. A Sinapse Assist é uma plataforma para automonitoramento de sinais e sintomas psiquiátricos. Com isso a pessoa faz o acompanhamento diário, semanal e mensal do seu comportamento. É muito difícil, às vezes, a gente ter uma memória de como a gente se comportou há uma semana, há 2 semanas. E o aplicativo pode ajudar a pessoa, sendo um diário, a reconhecer esses sinais ao longo do tempo e depois mostrar para um profissional que cuida dela, sendo um médico psiquiatra, uma médica psiquiatra ou um psicólogo. A pessoa faz o download do aplicativo gratuitamente e faz a utilização toda gratuita de todas as funcionalidades do aplicativo, sejam o próprio diário de anotação desses sinais e sintomas, sejam as funcionalidades complementares, como, por exemplo, lembrete de consulta, lembrete da hora de tomar medicamentos e mesmo a marcação de consultas. As doenças psiquiátricas de cunho genético, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, eles atingem 1% da população, de um modo geral, em qualquer lugar do mundo, sem distinção de classes. Os problemas de ansiedade e depressão, eles são mais plásticos, eles acontecem mais em cidades onde o nível de estresse é maior. São Paulo hoje, por exemplo, é a cidade com o maior número de deprimidos e ansiosos no mundo. A gente fala hoje de 15% da população. Nos últimos 10 anos no Brasil, o número de pessoas com ansiedade e depressão aumentou em 18%. As informações ficam todas restritas ao celular do usuário, essas informações são criptografadas e protegidas. Somente a pessoa que coloca os dados sobre a própria vida tem acesso a essas informações. Com essas informações, ela gera, no fim do mês, um mapa, né, um PDF que a gente fala, com toda a variação desse comportamento ao longo do tempo, e ela imprime essas informações e leva para o médico dela, para que o médico possa fazer uma avaliação de como foi o seu comportamento e a partir daí tomar uma decisão. Então a nossa ideia não é substituir o profissional, a nossa ideia é auxiliar o trabalho do profissional com essas informações mais aprofundadas. Hoje é muito fácil e é muito comum a gente ouvir nas redes sociais, nas conversas entre as pessoas se referirem a si mesmas como doentes. Eu sou bipolar, eu estou deprimido. Há um exagero no uso dessas palavras, mas é uma transposição que acontece quase que sempre, do vocabulário médico para o vocabulário comum, o linguajar das pessoas no cotidiano. O que diferencia uma tristeza de uma depressão é o fato de que a tristeza ela se automodula, a pessoa volta ao estado anterior naturalmente. A depressão, a pessoa não consegue, por mais que ela faça esforço, ela não é uma pessoa preguiçosa, ela não é uma pessoa que está deixando de fazer o que ela deve fazer, ela está tentando, só que ela não consegue, pela imposição da própria doença, a fazer face a essas dificuldades. De um modo geral, a gente sempre se preocupa, e é aí que a gente começa a reconhecer que está acontecendo uma síndrome psiquiátrica, quando há alteração
que perdura ao longo do tempo, de humor, de sono, de apetite, de libido e do conteúdo do pensamento. Nesse sentido, seja aumento ou diminuição do apetite, aumento do humor no sentido de uma exaltação ou de um humor depressivo ou irritadiço, aumento da sonolência ou diminuição da necessidade de dormir, isolamento social ou facilidade excessiva em falar com pessoas, numa certa desmesura, uma certa inadequação social. Então, sempre que tem um descompasso no modo como a pessoa já age, a gente tem que ficar atento. Cada pessoa tem a sua normalidade. Então, claro que o meu jeito de ser humorado é diferente de outra pessoa. Mas se eu percebo no meu jeito que há uma oscilação e que há uma fixação no tempo de uma alteração para cima ou para baixo de qualquer uma dessas áreas, a gente fica preocupado e o aplicativo vai ajudar a pessoa nesse sentido. Você vai anotando essas informações e se isso perdura ao longo de uma semana ou 15 dias, o aplicativo dá um aviso para a pessoa dizendo, olha, há 7 dias você tem anotado que o teu sono não está bom. Como nós somos ainda um projeto, a gente gostaria que você que está assistindo a gente em casa deixasse o seu like na nossa página do Facebook e na nossa página da internet. Assim que o aplicativo estiver pronto, a gente vai contactar você para que você possa fazer sua inscrição e começar a usar o aplicativo caso seja do seu interesse. Gente, incrível essa solução do Dr. Alexandre Aníbal. Está de parabéns, doutor. Num país onde nós temos tanta dificuldade de empreender e de inovar, cuidar das pessoas é muito importante. O senhor está de parabéns, eu apoio a tua iniciativa. E agora para vocês, Minuto Notícias Dino. Já está no ar a primeira etapa de votação do Prêmio Influence-me, que definirá os melhores influenciadores digitais do ano. Pelos mesmos realizadores do Prêmio Comunique-se, essa edição acontecerá no dia 12 de setembro e a primeira fase de votação vai até o dia 10 de junho. Em 2017, mais de 11 mil reclamações foram feitas sobre os serviços de companhias aéreas. Pensando nisso, foi lançado um aplicativo que permite iniciar uma ação judicial contra uma empresa do ramo com poucos cliques no smartphone. Batizado de Tomás, o advogado virtual minimiza o tempo e os esforços necessários para gerar uma ação bem-sucedida. Startup entrega solução inovadora para empresas de consultoria. O Evoluta é uma plataforma online que permite um consultor criar diferentes produtos e definir os passos necessários para que o seu cliente consiga o resultado esperado com os serviços contratados. A GoWork é o lugar ideal para você que precisa de um escritório nas melhores localizações de São Paulo. Você que está procurando alta performance e crescimento acelerado, na GoWork você foca na sua empresa e economiza até 40% de gastos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos ter Marcos Batista com o quadro Design de Emoção e Vitor Magnani explicando o porquê, por exemplo, do sucesso da Galinha Pintadinha. O programa Inova 360 volta já. Inova 360 está de volta. Aqui você fica bem informado sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. E agora você vai acompanhar o quadro Design da Emoção com Marcos Batista. Olá, hoje eu gostaria de convidá-los a refletir sobre as mudanças de era. Como nos posicionar frente às grandes e rápidas transformações de um mundo que hoje é vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo. E essas mudanças nos levaram para novas economias, de um mundo tangível para o intangível, e o confronto de dois pensamentos, o pensamento linear e o pensamento exponencial. Vamos entender essas mudanças de era? Era rural. O foco era produzir o necessário para satisfazer nossas necessidades. Consumíamos apenas o necessário. Era industrial. As pessoas saem de cena e entram as máquinas. Técnicas de manufatura e mão de obra barata. Tudo fica descartável. O mundo todo se transforma para um modelo industrial, das fábricas às escolas. O foco era produzir em abundância e criar abundância de demanda. Ter coisas era igual a sucesso e status. Portanto, passamos a consumir mais do que o necessário. Era digital. Agora o que era consumo vira consumismo. A era digital é a ruptura do linear para o exponencial. Entramos na velocidade das informações e das rápidas mudanças. Era pós-digital. Acostumamos com o digital. Começamos a consumir com mais frequência e menos medo dos serviços da internet. Por isso, a velocidade e conexão nos traz reflexões sobre o consumo, comportamento e novos modelos de negócios baseados na experiência e necessidades ainda não atendidas. Nascemos e aprendemos na era industrial. Mas em qual momento ou modelo você se inspira? No modelo linear e clássico da era industrial
ou no modelo exponencial da era digital? Será que queremos ser digitais olhando como referência para o passado? Me responde uma coisa, você tem sido o futuro que deseja? Vamos ver a diferença de lógicas de pensamento linear para o pensamento exponencial. Pensamento linear, que é o jeito de pensar da linha de montagem, segmentado por seus departamentos e controles, unidisciplinar, ou seja, cada um faz apenas aquilo que lhe compete, e ai de você se interferir no departamento do outro. E, portanto, previsível. Entra a matéria-prima e sai o produto esperado. Pensamento exponencial, que é o jeito de pensar digital. Assim como a linha de montagem está para o linear, a internet está para o exponencial, que é conectado por seus colaboradores de maneira mais fluida e menos controle, multidisciplinar, ou seja, expertises diferentes vivendo o mesmo momento, e assim, imprevisível. Entram ideias, surgem hipóteses, validam propostas e saem valores imensuráveis. Precisamos sair do modelo rígido, burocrático e hierárquico para um modelo mais flexível, conectado e de colaboração. Saímos do mundo da aparência para o mundo da essência. Você quer ser referência de futuro? Quer uma empresa mais inovadora? E como quebrar essa lógica que foi implantada em nossa mente? Primeiro, ative seu mindset, esteja com a mente aberta. Jogue fora conhecimentos vencidos, pare de guardar um monte de respostas para perguntas que ninguém mais faz. Segundo, você precisa vencer os inimigos da mudança, mas não confronte-os, enfraqueça-os. Não vai bater de frente com eles, eles são a maioria dentro das organizações, você vai perder. Terceiro, crie uma tribo forte. Engaje as pessoas por uma causa e propósito. Envolva-os por autenticidade. Faça-os abraçar o futuro. Só conhecendo você perde o medo. E quarto, tenha frio na barriga. Isso é sinal de que você está vivo. Vamos quebrar essa lógica dominante de fazer as coisas certas para fazer coisas melhores. Espero por vocês no próximo programa. Até lá. No programa anterior, nós tivemos duas matérias que tiveram uma ótima repercussão. Uma delas foi a Andrea Batti, consultora de carreira, que falou sobre os desafios de você gerir a sua carreira neste mundo de inovação e tecnologia. Segue de novo aqui o contato dela, que é contato@andreabatti.com.br, para você poder falar com ela, tirar dúvidas e obter mais informações. E para as mulheres, ela tem um projeto super interessante que é o Encontrar-se Mulher. E você pode entrar no site www.encontrarsemulher.com.br e saber mais sobre esse projeto. A outra matéria foi com o pessoal da Premium Phone. Nós tivemos pedidos de todo o Brasil de mais informações sobre como funciona essa revolucionária franquia de conserto de celulares e também a universidade onde você aprende a consertar celulares. E assim que acabar o programa de hoje, o Sami Oliveira, que é o CEO da franqueadora, vai fazer uma live através do Facebook do programa e você vai poder tirar suas dúvidas, acompanhar e saber um pouco mais sobre esse promissor mercado. Então, olha, assim que acabar o programa, você entra lá no Facebook/Programa Inova 360 e acompanhe esse bate-papo ao vivo com Sami Oliveira. Você sabe o que é over the top? Victor Magnani explica para a gente hoje este conceito, que é a distribuição de conteúdo televisivo via canais digitais pela internet. Vamos acompanhar. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as plataformas digitais de audiovisual. Você conhece a história por trás dos produtores da Galinha Pintadinha? Galinha Pintadinha é uma produção nacional e que foi recusada nas principais TVs brasileiras. Mas por meio de uma plataforma digital de audiovisual, ela conseguiu uma grande repercussão. E hoje ela é um dos principais produtos licenciados no Brasil. Você gostaria de conversar com 29 milhões de telespectadores? Pois é, o Whindersson Nunes, um cara do interior do Piauí, conseguiu essa projeção por meio de uma plataforma dessa. A gente vai conversar com Cláudio Lessa, um dos diretores da Associação Brasileira Over the Top, para explicar um pouquinho mais sobre esse funcionamento. Olá pessoal, estamos aqui com Cláudio Lessa. Obrigado, Cláudio Lessa, por me receber aqui. Me explica o que é a Associação Brasileira Over the Top. Bom, a ABOTC é uma associação que foi criada justamente para a parte de defesa do setor de OTT, setor de audiovisual. É uma atuação direta de política setorial,
que ajuda na parte desde o fomento da construção do conteúdo até a parte de distribuição e a parte de plataformas. Então nós cuidamos toda a parte de cadeia de produtos, desde o início da produção, a parte de distribuição e o consumo final, ou seja, essa cadeia é onde a Abot está atuando justamente nesse mercado. Como esse setor vem se desenvolvendo no Brasil? Vem crescendo exponencialmente, com grande força, justamente porque o consumidor final está buscando o quê? Um entretenimento barato que ele possa consumir de uma forma simples. E a internet viabiliza isso. Hoje o serviço de TV por assinatura está caindo bastante a parte de entretenimento por causa do custo. Mas, em contrapartida, quanto mais conectados nós temos, né, no Brasil, maior é o consumo de busca desse tipo de entretenimento mais barato. Então, as plataformas online viabilizam esse tipo de serviço para que possa fomentar novos e novos serviços e esse crescimento exponencial dentro do Brasil. Esse setor é super recente no Brasil. Como os órgãos reguladores vêm tratando o assunto? Com bastante cautela e preocupação, porque sabem que isso aí pode afetar diretamente a cadeia produtiva, desde quem produz o conteúdo, para quem distribui e quem consome. Então, principalmente, tanto a Anatel como a Ancine, que são dois órgãos reguladores dentro do Brasil, eles estão vendo isso com muita cautela, justamente para quê? Criar uma harmonia entre quem faz toda essa parte de cadeia até o usuário final. Porque a Anatel, na questão de regulamentação, ela está tentando criar uma harmonia entre as empresas prestadoras de serviço online junto com as prestadoras de telecomunicações. E a Ancine, ao mesmo tempo, também está preocupada porque tem a questão do Podencine, que é justamente a parte do fundo setorial de produção independente, que é justamente isso é pago pelas empresas. Então, eles estão preocupados também que essa cadeia não venha afetar toda a parte produtiva até o usuário final. Perfeito. Se eu tenho uma empresa que atua exatamente nesse segmento, como eu faço para entrar em contato com a Abot? Você pode entrar através do site www.abot.com.br e também tem até no próprio site uma informação lá de cadastre-se, pegue mais informações, tem até um WhatsApp se quiser entrar em contato, porque nós estamos justamente fazendo esse trabalho, queremos ter a voz ativa, mas isso é em sinergia. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, obrigado. Vamos conversar com o pessoal da Signup, uma plataforma que permite qualquer pessoa divulgar o seu próprio conteúdo audiovisual na internet. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre essas plataformas digitais de audiovisual. Estou com o Alex e com o Júnior, ambos da Signup. Obrigado pela presença. Vamos contar um pouco mais sobre o que é a Signup. Obrigado pelo convite, Vitor. A Signup surgiu de uma demanda de um cliente e nós temos uma agência de marketing por trás, né, a Mobster, e em 2016 resolvemos criar uma software house chamada Hits Tecnologia, e nesse período um cliente que tem uma audiência grande, que é o Portal Administradores, fizemos toda a parte do portal. Em 2016 eles queriam construir a Netflix deles, né? E aí a gente aceitou o desafio, construímos a Netflix deles, acabou surgindo mais 2 clientes depois interessados na mesma solução e fizemos novamente, percebemos um produto replicável ali, embalamos esse produto e aí surgiu a Signup nesse perfil de plataforma para produtores de conteúdo, que tem muita audiência, um modelo de assinatura recorrente. Júnior, é possível dizer que vocês são uma plataforma que possibilita a customização, a personalização para o cliente? Sim, Vitor. A nossa vantagem é que, no caso, o cliente ele tem total controle do processo de criação, né? A gente tem um modelo que a gente replica, como o próprio Alex comentou, mas também ele pode personalizar. Então ele pode criar, por exemplo, sessões que, por exemplo, no YouTube, por exemplo, ele não teria, né? Algumas enquetes, sei lá, qualquer tipo de assunto, funcionalidade, ele pode ser feito. Então, a partir daí, ele pode também ampliar bem mais o poder de alcance e misturado com a audiência que ele já tem, né? Então, essa seria a grande vantagem dessa personalização. Então, se eu tenho uma grande rede comercializando determinado produto, eu poderia contratar vocês e criar o meu próprio conteúdo audiovisual personalizado com o meu logo, com as minhas chamadas, com o meu produto, é isso?
Exatamente. A vantagem é que na nossa plataforma você pode monetizar, né? Você pode ganhar dinheiro mais do que você já ganha, por exemplo, como anúncios no YouTube, por exemplo. E você diz o valor, né? Por exemplo, nós temos clientes que cobram R$20 mensais. Esse pagamento é recorrente, ou seja, todo mês vai cair na conta dele o valor que ele vendeu no plano anteriormente. Então isso é fantástico, né? Que é mais uma forma de ganhar dinheiro. E interessante que o conteúdo tem que ser relevante, tem que ser restrito, exclusivo, né? Não pode ser o conteúdo normal. A gente tem um funil onde a gente define audiência versus conteúdo, e o conteúdo mais raso fica na área gratuita, ou seja, nos portais, no blog, no site, no YouTube, Facebook, e aí ele vai caminhando para um conteúdo mais restrito, onde ele vai ter uma monetização ali com assinatura. Né? Se eu sou um empreendedor, um possível produtor de conteúdo, como eu faço para entrar em contato com vocês? Nós temos o nosso canal principal, que é o nosso site, né, que é o signup.com.br, e acaba que também alguns clientes já entram em contato através de grandes parcerias que nós estamos firmando aqui em São Paulo principalmente, que a gente está sempre por aqui, né, sempre visitando. Então esses são os principais canais, através do nosso site e através de parceiros de produção de conteúdo que entram. Ou através dos nossos clientes atuais, nós temos uma assinatura embaixo no site, onde eles normalmente clicam ali e vai para o nosso site. Né? E lá no site tem nosso telefone, um formulário onde podem cadastrar e cai no nosso e-mail para a gente poder responder eles. Estamos construindo junto a plataforma do Instituto Startups, é o istartups.com.br. Como que a gente está desenvolvendo isso? Conta um pouquinho mais para quem está assistindo em casa. O Startups começou com a sua ideia, né? Você é o idealizador, e interessante que ele está vindo todo no formato como a gente imagina a Signup, né? Desde a área free, que é uma área gratuita, né? Passando por uma captação de um lead e indo para a área da assinatura com conteúdo mais relevante. O Instituto Startups visa exatamente fornecer esse conteúdo relevante para você, empreendedor, você que tem interesse nesse universo de startups. Então, para acessar, basta escrever istartups.com.br. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Como vocês puderam perceber, a economia está cada vez mais descentralizada. Todos nós podemos utilizar essa oportunidade para divulgar o seu próprio produto ou conteúdo. A ideia é trazer cada vez mais oportunidade para você, empreendedor e consumidor. Eu espero vocês no próximo domingo. É isso, matérias inteligentes, conteúdos exclusivos para você, além de se informar, também participar do mundo da inovação. Inclusive, agora que o programa está no final, vai lá no nosso Facebook, acompanhe a live com o Sami Oliveira. Ele vai falar um pouco mais sobre a franquia Premium Phone e você de todo o Brasil vai entender como é participar desse lucrativo mercado, tanto da franquia da universidade, do celular, onde você aprende a consertar celulares, como também da manutenção de celulares, a franquia de assistência técnica. Inclusive, você aí de todo o Brasil que tem um negócio inovador, quer contar a tua história, quer mostrar o teu negócio aqui no Inova 360, entra lá no site do programa inova360.com.br, conta lá a sua história e vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Inova 360 volta no próximo domingo.